né? É. Mas a gente tem que botar isso aqui para poder ser ouvido. Não está atrapalhando a minha visão aí não, né? Não parecer bonita no vídeo, né? Tá no vídeo. Ah, no vídeo era... Eu tenho uma intimidade com câmera que Deus me perdoe. Bom, se ninguém levantou até agora, ninguém vai levantar mais, né? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, porque eu até tinha pensado em declinar do convite, né? Porque hoje realmente estamos fazendo 20 dias que eu perdi, e Deus achou minha mãezinha, que está agora na parte espiritual. Me lembro da última vez que eu estive aqui, eu saí correndo porque ela não estava passando bem, né? Mas eu tenho certeza que agora ela está passando muito bem, né? E mesmo com emoção, né? Pela saudade e tudo mais, eu acho que ela ficaria muito feliz de eu poder dar continuidade a uma coisa que eu sempre quis muito fazer, que é ficar falando e divulgar a doutrina espírita e essa bondade, essa beleza que Jesus nos traz, né? Então, acho que isso é o maior consolo que a gente pode ter na vida e que certamente sem Ele seria muito diferente, né? A saudade existe, mas a gente sabe que lá na frente as águas se encontram, né? E eu trouxe esse texto. Ai, já tirou dali? Estava tão boa a minha imagem ali aparecendo. Não! Vocês vão olhar pessoalmente assim, a minha beleza. Fazer o bem. Esse é uma história, que eu gosto de história, né? Mas é uma história tirada de um livro chamado Conversando com Deus. Acho que são 4 volumes. E é interessante, né? Porque a gente usa, né, esse diálogo, né, de conversar com Deus. E é muito bom conversar com Deus quando a gente está bem e conversar também com Deus quando a gente não está bem, né? Se bem que quando a gente não está bem, a gente conversa com Ele para reclamar, né? Brigar com Ele, falar, poxa, você não fez o que eu pedi e tal, né? A gente esquece até que a história, a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, mas a gente esquece que é dessa forma. Mas nesse livro, nesse que eu trouxe, tem uma história muito interessante, que fala de um casal, né? Que durante 30 anos da vida deles, eles eram missionários. Isso é muito comum, né? Para o pessoal da igreja evangélica, né? Fazer aquelas missões, um trabalho muito bonito, porque eles vão a locais distantes, né? Para pregar, né? A palavra, né? E falar de Deus. E esse casal, eles foram para um lugar muito longe, precário. Normalmente são lugares precários, né? Porque de verdade, né, meus amigos, falar de Deus aqui com ar-condicionado é até muito fácil, né? Estamos confortavelmente sentados, mas quando você está em situação de penúria, de vulnerabilidade, quando você fala de Deus, Ele tem que brotar de dentro de você, porque senão as pessoas não vão escutar. Porque falar de Deus não é falar palavras, falar de Deus é sentir Deus. Quando a gente sente verdadeiramente a presença dEle nas nossas vidas, a fala sai como se fosse uma brisa que a gente sente e nem percebe. E esse casal fazia isso. Durante 30 anos eles serviram num local inóspito, presenciou a necessidade daquelas pessoas e viveu na necessidade com aquelas pessoas. Porque você sair daqui, né, e fazer de repente um trabalho, alguma coisa onde você se destaca, fica assim, não é que fique mais fácil, mas é diferente de você estar convivendo. Eu estou dizendo tudo isso porque depois de 30 anos nesse trabalho de divulgação, né, da palavra de Deus, eles estavam voltando para o Brasil. Eles estavam lá para a África e estavam voltando para o Brasil. E quando eles estavam voltando, eles ficavam pensando, puxa vida, o que será que prepararam, né, para a nossa volta, né? Porque foram 30 anos de dedicação, de trabalho ao serviço do bem, sempre voltado para todas aquelas pessoas. Eles estavam empolgados com o que estaria preparado para a volta deles. Imagina, você fica aí, magistério fica 30 anos não sei onde, trabalhando, quando volta, a única coisa que não vai ter é pizza, porque a pizza é ela que faz, né? Mas certamente
vai ter uma recepção, né? A gente pensa, vai ter uma recepção, vai estar esperando, as pessoas se reúnem, né, para confraternizar. Eles estavam voltando de navio, mas eles não eram pessoas abastadas também. Estavam voltando na terceira classe, mas vinham pensando como seria esse reencontro com os velhos amigos, porque 30 anos não são 30 dias, né? É muito tempo, é uma vida, é uma vida. E às vezes as pessoas precisam abrir mão das suas próprias necessidades em função do outro. Isso é até a caridade, né? A caridade, quando a gente fala na caridade, não é simplesmente fazer aquela parte material, mas é a parte que eu acho que é a mais difícil, que é você emprestar o ouvido, emprestar o olhar, emprestar o abraço. Tem horas que as palavras não expressam o que um bom abraço pode dar, um sorriso, né? Tem essas coisas, mas eles estão voltando. E eles começam a perceber de longe, olhando pelas, acho que as escotilhas, sei lá, pela janelinha lá do navio, que tinha uma festa acontecendo. Muita balbúrdia, uma confusão no cais, né? Muita gente passeando, uma gritaria, banda. Eles ficaram pensando, meu Deus, olha só o que prepararam para mim, para nós. Uma festa é o reconhecimento do nosso trabalho, de todo esse tempo que nós nos dedicamos ao trabalho de Deus, porque nós falamos de Deus o tempo todo, nós vivenciamos tudo isso, e eu estou muito feliz, todos ficaram muito empolgados e ficaram esperando assim atentamente para chegar a hora de sair daquele navio, né? E já chegar para aquela festa, né? Porque ele estava então um burburinho danado de festa. E o tempo foi passando, eles muito nervosos. Aí passa um filme, né, pela cabeça deles, de quando eles foram jovens, né? 30 anos, pesa. Já não eram mais os mesmos, já não sabia nem qual eram os amigos que estariam esperando lá no cais, né? Como seria retomar a vida depois de 30 anos fora? Então passou uma série de coisas na cabeça desse casal. E foi chegando mais perto, e quando eles conseguiram sair do navio, eles estão na terceira classe. E foi muito devagar, demorado, e que quando eles saíram, não tinha festa. Não tinha festa nenhuma. Não tinha nada, não tinha ninguém, só tinha eles dois e o pessoal lá do pier, né, do cais, sei lá. E eles ficaram assim, mas como assim? E aquela festa toda, aquilo não era pra gente? Não tem ninguém aqui para nos receber? Como assim? Cadê o nosso povo? E olhou para um lado, olhou para o outro, aí perguntou, vinha alguém passando, né? E perguntou, cadê a festa? Que estava tudo aqui acontecendo? Ah, isso foi por conta de uma celebridade que estava chegando, mas chegou na primeira classe. Então a festa existia realmente, não foi fantasia. A festa existia, mas não era para eles. A festa era para uma celebridade que estava chegando. Na mesma hora, eles tiveram uma sensação muito ruim dentro deles. Se sentiram preteridos, se sentiram desprestigiados. E toda aquela alegria, toda aquela empolgação de estar voltando para casa, voltando para o lar, foi por água abaixo. E um já não falava mais com o outro, ficaram quietinhos, cada um confabulando mentalmente o que teria acontecido. Por que não tinha ninguém ali para recebê-los? Para que ele pudesse falar do trabalho que eles fizeram, porque era uma missão. E eles foram para casa. Claro, né? Ainda bem que foi o livro, não fui eu, porque eu ia puxar o saco para o lado da mulher realmente, mas o livro já fala que o marido, né, o homem, ficou mais chateado. Ele ficou muito chateado de não ter ninguém ali. E começou a reclamar. Porque nós passamos 30 anos da nossa vida fora da nossa casa,
deixamos os nossos amigos, deixamos nossas coisas, deixamos nossa casa, deixamos isso, aquilo, passamos perrengue, divulgamos o nome do Senhor, falamos, conversamos, trouxemos companheiros para o nosso lado. E por que ninguém compareceu? E a mulher ficava olhando assim a casa, né? A mulher mais sentimental e tal, olhava a casa e via os porta-retratos empoeirados, a casa com aquele ar pesado, né? Uma casa fechada de muito tempo, uma casa sem vida. Mas ela não falava nada, ela só ficou olhando. Também estava decepcionada. Mas ela ficava olhando para as coisas, tentando entender o que tinha acontecido. O marido, muito nervoso, falou assim: quer saber? Eu vou sair. Eu vou dar uma volta. Eu não vou ficar aqui. Você que cuide da casa, que arrume, que limpe, faz o que você quiser. E ele saiu. Saiu extremamente chateado. Porque ele esperava um reconhecimento. Ele queria que tudo que ele fez naquele tempo todo fora tivesse um prêmio. Né? A própria página falava também alguma coisa de que a gente, quando faz o bem, não tem necessariamente, né, que ficar esperando nada, né? Porque o bem verdadeiro, ele é silencioso, né? Ele fica sem muito alarde. E ele saiu. E a mulher ficou em casa. Passou um tempo, quando ele volta, a esposa está mexendo em alguma coisa na cozinha, fazendo uma comida, alguma coisa, e de costas para ele, né? Ele entrou e fala assim: e aí, você pensou bastante nisso tudo que aconteceu com a gente? Você chegou a falar com Deus? Você perguntou para ele por que aconteceu isso com a gente? Ele falou para você por que não tinha ninguém esperando a gente? Ele te respondeu? E sem virar para trás para olhar para ele, ela fala assim: respondeu sim. Aí ele falou: tá, o que ele disse para você então? Ele disse que nós ainda não voltamos para casa. É só isso a história. Pensa bem, gente. Nós ainda não voltamos para casa. Aqui, exato. A nossa casa, até por isso que eu gostei de trazer esse texto, por causa da minha mãezinha. A nossa verdadeira casa não é aqui. A nossa casa é junto do nosso Pai. Não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, mas às vezes é muito difícil a gente perceber dessa forma. Porque a gente está tão preso a ter que trabalhar, a ter que estudar, a ter que arrumar, a ter que fazer, a ter que acontecer, tem que comprar, que a gente faz um círculo e faz um muro à nossa volta, simplesmente de coisas e situações materiais. Esquece de cuidar do essencial, que é o nosso interior, que é a nossa alma, né? A gente perde muito tempo, não que a gente não tenha que vivenciar essas coisas, mas onde que está a nossa prioridade? O que nós colocamos primeiro na nossa vida? E o que significa fazer o bem? Né? A gente sempre fala, quando a gente fala daqui até aquela música, é a força do bem, né? Que fala, é a força do bem que me leva, né? O poder que mantém o meu coração, né? E não há nada que não seja fazer o bem. Mas esse fazer o bem é íntimo, é pessoal de cada um. E não pode, como diz o próprio Evangelho, com essa mãozinha aqui, veja o que essa aqui está fazendo. Porque esse bem não é um bem verdadeiro. Né? A gente sempre, quando está estudando, quando vai vendo as falas de Jesus, a gente costuma dizer, eu mesmo falo muito isso, que a gente passa a fazer as coisas boas por constrangimento. Porque Jesus nos constrange a procurar o bem. Porque todas as passagens que a gente vê do Mestre Jesus, é Ele fazendo o bem, é Ele ouvindo, é Ele não descansando, é Ele não julgando,
é Ele ajudando, é Ele esclarecendo. É o tempo todo assim. Aí quando a gente se propõe a seguir Jesus, né, já que Ele é o nosso modelo e guia, aí já fica meio difícil, né, gente? Ele é o nosso modelo e guia, então nós temos que dar continuidade ao que Ele propôs. A proposta dele é essa, né? E a gente fica vendo como às vezes é tão difícil num mundo onde a gente tem visto tanta polaridade de pensamentos, de posicionamentos. É tanta coisa às vezes ruim que parece que permeia a vida da gente. Está ali, naquele... E você fica até, às vezes, preocupado. Por que tem tanta coisa acontecendo dessa forma? Mas somos nós também. Já que a gente tem essa fé raciocinada, já que a gente crê que o nosso pensamento é o primeiro que faz tudo isso, a gente precisa ter um pensamento positivo em relação a tudo isso e perceber onde é que nós estamos, qual é a nossa posição dentro desse jogo todo, porque nós fazemos parte de uma humanidade. No Livro dos Espíritos, eu até acho que é questão 930, se não me engano, mas depois eu vou conferir aqui no meu papelzinho, que fala que numa sociedade criada, numa sociedade onde o Cristo é o governador, ninguém morre de fome. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Onde que está essa sociedade onde ninguém morre de fome? Como que a gente vê pessoas com fome ainda? Aí tem aquelas pesquisas que diz que se você pegar toda a comida que é jogada fora, você alimenta o mundo em 5 vezes, ou sei lá o quê. Mas a gente joga fora. A gente polui, a gente mata bichinho. E nós fazemos isso. Nós fazemos parte dessa sociedade. Então essa humanidade, que ainda passa fome, que ainda passa por penúria, ela também é responsabilidade nossa. Porque tem uma outra fala muito interessante que diz que a nossa vida é dada por Deus, mas a qualidade de vida é dada pelo homem. Nós somos esses homens que produzem a qualidade de vida para todos. Nós somos engrenagens dentro de uma sociedade. Mas nós também sabemos que é o egoísmo que é a chaga da humanidade. Tudo isso é entrelaçado. Então, como é que você vai fazer o bem? Como é que a proposta de fazer o bem aqui, enquanto estamos aqui, porque não voltamos ainda para casa? Se nós pegarmos o capítulo 20 do Evangelho, que também fala do trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora são aqueles recalcitrantes que precisam se modificar rapidamente. O tempo urge. E a gente não pode ficar esperando uma oportunidade lá na frente. Eu vou fazer alguma coisa quando o meu filho crescer, ou quando o meu filho se formar, quando ele casar, quando eu estiver aposentado, quando eu estiver de férias. Porque o bem não significa necessariamente uma coisa concreta, tipo assim, fazer o bem é levar comida para o morador de rua. Tá bom, isso é fazer o bem também. Fazer o bem é dar cesta básica para determinadas famílias. Tá, isso também é fazer o bem. Mas isso são coisas pontuais. Fazer o bem é ser bom. Madre Teresa dizia, eu gosto dessa frase, eu vivo repetindo isso. Não basta fazer o bem, tem que ser bom. Para se fazer o bem verdadeiramente, a gente tem que ser bom. Porque a gente sai do constrangimento, daquela obrigação por conta do Cristo de ser melhor, porque ser melhor é bom mesmo, é bom ser do bem. Tem até um adesivo que é assim, né? É bom ser do bem. Faz bem a gente. A gente fica melhor quando faz alguma coisa de melhor para o outro. E como estava falando dos trabalhadores da última hora, como o próprio Deus responde para eles que eles não voltaram para casa, como é que nós vamos voltar para casa? O que nós estamos esperando ao deixarmos o corpo físico? Certamente a misericórdia de Deus, né? Porque eu conto muito com ela. Eu
estou contando que eu vou chegar lá e Deus vai dizer, minha filha. Eu falei, desculpa. Porque é mais ou menos assim. Porque a gente fica procrastinando as coisas que podemos fazer de melhor para os outros. E às vezes, como eu já tinha falado no início, fazer o melhor para alguém não significa uma coisa grandiosa. Ninguém tropeça em pedra grande. São aquelas pedrinhas pequenininhas que vão incomodando a gente. E essas pedrinhas pequenininhas estão no pé de todo mundo. E a gente precisa trabalhar em cima disso. Aí eu trouxe aqui umas coisas bem interessantes. É isso aqui que eu não posso deixar passar. No capítulo 11, né, que fala de amar ao próximo. Porque fazer o bem era amar ao próximo, né? Gente, e na instrução dos Espíritos, tem uma fala que eu já queria ter decorado. Tem acho que no Minutos com Emmanuel, que uma vez uma entrevistada lá, ela falou essa parte todinha. Aí ela falou assim, eu tive que decorar, porque eu preciso falar isso, porque isso é muito importante. Eu não consigo decorar, porque tudo que me emociona muito eu não decoro. Eu fico com vontade de chorar, eu fico emocionada e acabo não decorando nada. Aí eu trouxe aqui, olha que coisa linda, olha que livro lindo. Mas vocês não precisam me dar um evangelho novo, porque eu só me entendo com esse aqui. Eu tenho um novo, mas esse aqui eu acho qualquer coisa, até porque ele é todo rabiscado, todo sujo, mas tudo bem. Olha que lindo. Ele fala assim, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é um sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, cada vez que a gente vai amando mais, porque para fazer o bem tem que amar, tá, gente? Então, não tem como fugir desse negócio. Cada vez que a gente vai amando mais, nós vamos melhorando a gente mesmo. Gente, olha, a coisa é tão simples, que quando você está fazendo bem para alguém, o primeiro a se dar bem é você. Caraca, se fosse só o outro que se desse bem, mas não, é você que se dá bem primeiro. A luz vem para você e você vai distribuir, porque é dessa forma que continua. E ele fala, aí ele fala muita coisa aqui muito linda. Ele fala assim, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer isso porque eu estou com dor de cabeça. Eu não vou fazer aquilo porque eu estou com dor na perna. Eu não vou vir aqui porque eu estou triste pela passagem da minha mãe. Às vezes, ou sempre, a melhor maneira da gente curar a nossa dor é olhar a dor do outro. Mesmo que eu fique com vontade de chorar. É curar a dor do outro. Porque quando a gente percebe, quando a gente sofre, a gente sabe que dói. Mas quando a gente ama, a gente não vai querer ver o outro sofrer. Então a gente age por impulso de bondade em relação ao outro, para que ele não sofra. Porque você sabe o preço de um sofrimento. Por isso que Jesus serviu a todos. Por isso que Jesus, quando estava na cruz, pediu para que fôssemos perdoados, porque nós não sabíamos. Ele mesmo disse que nós éramos muito mais ignorantes do que maus. O mesmo povo que aclamou foi o que crucificou. E se bobear, a gente crucifica Jesus até hoje, com as nossas atitudes pequenas, quando olhamos para nós mesmos e não olhamos para o outro. Porque as oportunidades, elas acontecem todos os dias. E ele continua, feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Gente, quem anda desse jeito?
os pés transportados para fora de si mesmo. Isso é o ápice do entendimento da presença dele em nós mesmos. Porque Deus não é a nossa consciência, ele não está aqui. Então, cada vez que a gente usa a nossa consciência como centelha divina, a gente vai andar como se estivesse flutuando. Não teremos o peso, né? Isso é chuva. A chuva também faz banho. Bom, e vive como que transportado para fora de si mesmo. Essa é a parte que eu acho mais linda, porque eu consigo imaginar isso aqui. Eu não consigo me imaginar no local, mas se eu fosse uma pessoa que tivesse realmente Jesus com toda a força dentro de mim, eu sentiria exatamente isso que esses apóstolos sentiram quando ele fala. Quando Jesus pronunciou a palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, descer aos cercos. Vocês têm ideia disso? Quando Jesus pronunciou a palavra amor. E Jesus pronuncia essa palavra amor o tempo todo no nosso ouvido. Por isso que ele fala, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Ele está o tempo todo pronunciando, ame, ame. Porque o mandamento maior é amar a Deus. E em seguida, amar ao próximo, como a si mesmo. E quando ele fala dos caracteres da perfeição, ele usa Mateus falando, amar os inimigos. Não é ter por eles afeição, mas o que me dói o coração, orar pelos inimigos. Esses exercícios nós vamos fazendo para nos conhecermos. Quando conseguimos orar, vamos dizer pelos inimigos, não estou nem falando dos mais íntimos, né? Porque a gente sempre tem, eu acho que a gente tem desafetos, né? Inimigo íntimo é um filme. Mas, assim, porque eu falei anteriormente dessa polarização que a gente vive, né? Então, vamos dizer que a gente não tem inimigo, mas tem aquelas pessoas que a gente não gosta. Mas a gente precisa respeitar o outro como o outro é. Porque a lei da sociedade é uma lei divina. A lei de igualdade é uma lei divina. Então a gente tem essas leis para que elas norteiem o nosso caminho, né? A gente precisa andar dentro dessas coisas todas que a gente vai vivenciando. Então não existe outra maneira da gente fazer. Então toda vez que eu leio isso aqui, quando eu penso nessa época, né, onde as pessoas foram sacrificadas, aí as pessoas ouvem Jesus falar e se entregam, porque sabem que ali eles estavam voltando para casa, conforme a própria história que a gente leu anteriormente. Aqui a gente não está em casa, mas aqui é o nosso exercício, é o nosso caminho. Como é que nós queremos voltar para casa? Eu também sempre uso o exemplo do livro do Missionários da Luz, né, que fala do espírito completista, que é aquele que volta, né, para a pátria espiritual como um espírito completista. Mas não precisa se preocupar, porque são poucos. Parece até concurso público. 200.000 vagas, só passa 3. Nós estamos no concurso público. Mas nós vamos passar. Sabe por quê? Misericórdia. Gente, eu amo a misericórdia de Deus. Eu fico esperando chegar a minha vez para eu poder chegar lá e falar, meu Deus, ô Pai amado, me perdoa. Aí ele fala assim, meu filho, eu não tenho nada para te perdoar, porque você não me fez nada. Porque para ele a gente nunca faz nada, porque ele não tem os sentimentos que nós temos. Essa coisa de raiva, de ódio, nhenhenhê, é coisa da gente. Imagina que Deus tem isso. Deus não tem nem partido político, não tem cor,
não tem sexo. Ele é tudo. Ele mora dentro de cada um de nós. Então, ele está no Edson, está na Maristela, está em mim, está no meu filho, na namorada do meu filho, em todos nós aqui. Mas até que ponto que a gente consegue escutar ele falando nos nossos corações? Quantas vezes que a gente perguntou a Deus alguma coisa, ele não respondeu, ele nos respondeu e nós simplesmente não ouvimos. Porque a resposta não era o que a gente queria. Eu uma vez ouvi também uma coisa muito interessante que meu irmão falou assim, eu vou passar a usar isso também. Que quando a gente confia em Deus, quando a gente tem a certeza da presença dele nas nossas vidas, a gente bota o pé porque ele vai botar o chão. E aí? Quem vai botar o pé e esperar ele botar o chão? Essas falas, essas ditados, não sei, dizeres. Oi? Oi, Pedro? Mas sabe o que acontece? O afundar faz parte, mas o afundar faz parte, sabe por quê? Porque quando você afunda, você percebe que precisa crescer mais. Porque só na adversidade, nos momentos difíceis, nos momentos onde você pensa que não tem ninguém do seu lado, é que você percebe que ele está ali. É dessa forma. Porque é que nem o meu irmão também até me deu a plaquinha escrito Ninguém Explica Deus, que é a música, né, nada é igual ao seu olhar, tudo se faz, né? Ele é muito lindo. Essa música é linda, né? Eu também sei de qual é salteado. Essa eu sei, muito linda. Então, é exatamente isso, né? Ele faz parte da gente. Não tem como falar sobre fazer o bem sem que a gente introduza em nós não é introduz em nós, que deixe brilhar em nós essa essência divina. Brilhai a vossa luz. Tem até uma música assim, brilhai a vossa luz, vós seus deuses, amai a todos, uma coisa assim, vós sois o sal da terra. É uma música também. Então, uma música que vai nos colocando, sabe, diante das possibilidades que a gente tem de ser melhor. Então, essa parte aqui, aí vem aqui, olha, que eu botei aqui, do livro de Emmanuel. O Espiritismo é, acima de tudo, um processo libertador de consciências. Não, quando a gente está estudando, já que temos essa fé raciocinada, é ela que vai fazer com que a gente perceba tudo isso. Outra coisa aqui que eu me lembrei aqui. Peraí, não, eu não quero falar dessas coisas aqui, não. Nada disso aqui eu quero. Não quero nada disso. Não, quero pegar aqui. Eu faço bagunça aqui, né, gente? Porque eu não sou palestrante, eu sou uma estudiosa da doutrina, entendeu? Eu gosto muito de falar de Deus, eu me empolgo, aí eu me perco, volto, depois eu me acho. Mas isso não faz diferença, literalmente. Porque qualquer um aqui pode falar com o coração. Falar de Jesus, falar de Deus, falar das próprias experiências, né? E perceber onde é que isso tudo vai transformando a gente para que a gente também seja um pouco de exemplo para o outro, né? Porque a gente sabe que Jesus é o nosso modelo e guia, mas a gente está convivendo aqui, né? Aqui. E às vezes é bom falar assim, nossa, você podia parecer com a Maristela, né? Maristela é tão boazinha, né? E ninguém conhece. Até porque diz, né? Tem que comer 1 quilo de sal, né? E quando ele te pedir a capa, dá o sobretudo, é o contrário, sei lá. A gente tem que caminhar junto com o outro. Mas sabe o que é bom, Maristela? É que amar verdadeiramente alguém é quando você percebe as diferenças do outro e continua amando.
Porque nós somos seres individuais. Cada um está numa etapa, numa evolução. Mas o destino final é a casa do Pai. Vamos dizer assim, para acompanhar o texto. É a casa do Pai. E aqui não é a nossa casinha. Aqui é onde a gente está se lapidando, como se nós fôssemos diamantes brutos, né? Porque nós somos diamantes. Estamos sendo lapidados. E certamente, daqui até bem lá na frente, certamente nós vamos ser pessoas melhores. E vamos começar a exercitar esse bem que é colocado aqui. Porque a única maneira de nós compreendermos perfeitamente essa coisa de amar a Deus é quando a gente começar realmente a amar o outro. Porque o que Deus precisa de nós? Uma caixa de bombom? Uma roupinha, uma camiseta nova? Um celular? Não. O que uma mãe ou um pai espera de um filho quando ele está sendo educado? É que ele melhore, que ele se torne uma pessoa do bem. Não é isso que a gente espera de um filho? O que você acha que ele vai esperar da gente? A mesma coisa. Ele está nos olhando e nos direcionando o tempo todo, nos dando instrumentos para que a gente possa caminhar justamente dessa forma. Porque para quando chegarmos em casa, na nossa casa definitiva, a gente está feliz. E os espíritos completistas, como eu já falei a vocês que é o nosso concurso público, nosso concurso público, coitado do André Luiz, ouvindo eu falar isso, foi completista com concurso público. Quando nós passarmos no nosso concurso público, né, porque agora não dá, já é uma vantagem, porque a gente já sabe que não são muitos. Então a gente pode relaxar um pouco e continuar caminhando, porque a gente pode ser um desses que vai passar. São poucos, mas passa. Mas também está no nosso livro dos Espíritos que nós podemos sim caminhar um pouquinho mais direitinho, podemos sim romper o mal que habita em nós. Mas ele também fala que a gente se esforça muito pouco. Aquele Khalil Gibran falou assim, que o mestre mandou eu amar o meu inimigo. Eu obedeci o mestre e amei a mim mesmo. Né? O nosso maior inimigo somos nós mesmos, não o outro não. O outro, ele responde por ele e a gente responde por a gente. O outro não faz nada que a gente não permita. Ninguém pode me ofender se eu não receber aquela ofensa. Ninguém pode me magoar se eu não receber aquela mágoa. Ah, para Rosângela, tá de brincadeira, né? Mas aí, se a gente pegar a caridade, como entendia Jesus, como ele nos explicou, né? Indulgência, benevolência, perdão, a gente já caiu por terra. É claro que não é fácil. Como é que a gente vai ser indulgente com alguém que você quer apertar o pescoço? Mas em compensação, a gente vai querer, eu vou querer que você me perdoe se for o meu pescoço. Né? É assim que funciona. Aqui não existe diferença, é uma mão dupla. Uma hora nós estamos indo, uma hora nós estamos voltando. Mas a mesma indulgência que eu vou ter com você, você vai ter comigo. É ela, ele. O perdão. É dessa forma que funciona. Quando nós estivermos com essas coisas introduzidas no nosso pensamento, nas nossas atitudes, aí fica fácil fazer o bem. Fica fácil passar 30 anos, Jesus dedicou a vida dele inteira, mas a gente pode passar 30, 40 anos fazendo bem o tempo todo. Porque fazer o bem é muito bom. Essa que é a verdade. Não vai pesar. Não vai pesar por quê? Porque a gente vai entender dessa forma, já sabe como é que funciona.
E sabe também que não existe outro caminho que a gente possa seguir. Quer dizer, tem sim, tem. Pode seguir o outro. Não é à toa que para nós que somos reencarnacionistas, ficamos indo e voltando, indo e voltando, voltando e indo, voltando e indo e voltando. Por quê? Porque estamos nessa vibe da farinha pouca, meu pirão primeiro, reforçando que o egoísmo é a chaga da humanidade, em vez de focar no capítulo amar ao próximo como a si mesmo, sede perfeitos, que a vossa mão direita não sabe o que faz a esquerda, né? Os trabalhadores da última hora. O que são essas falas todas? Somos nós com o entendimento. Não só o entendimento, mas a vontade. Também, Bego sabe, eu sempre falo isso, né, Bego? Pego lá o finalzinho do Boa Nova, né? Quando o irmão X fala que ele conheceu 2 tipos de espíritos, né? Os espíritos esclarecidos e os evangelizados. E quem sabe um dia ele faça parte dos segundos. Então, esclarecidos, eu acredito que muitos de nós aqui já somos. Estamos no caminho desses esclarecimentos todos. Agora, evangelizados. A gente faz evangelização infantil. Aqui é a evangelização dos adultos. É a 5ª série. Nós estamos aqui na 5ª série. Porque é isso que a gente tem que fazer aqui. A gente não vem aqui buscar só um consolo para a gente. Eu, pelo menos, quando eu estou dentro da casa espírita, ou estou em qualquer outro templo, onde se levante a bandeira de Jesus, das palavras de Deus, o que eu busco é o meu melhoramento íntimo. Eu busco aqui reforçar, dar carga na minha bateria para que quando eu saia ali, eu não erre novamente naquele mesmo erro que eu já errei ontem. Eu quero sair daqui revigorada. Eu quero escutar alguma coisa aqui que ligue uma coisa dentro de mim e que diga: Rosângela, não é assim, é por ali. Ou então, Rosângela, tá certo, tá indo no caminho certo. Não é para buscar só para mim. Eu preciso ser melhor para mim, porque eu quero ser melhor para você, para vocês. Porque não existe ser melhor para mim e só para mim. Sabe aquele talento guardado? Para quê? O que adianta ser esclarecido se você fala e não age dentro daquilo? Como é que funciona isso na vida da gente, né? É isso que a gente tem que ter, esse pensamento. Porque para fazer o bem, para estar de acordo com a doutrina que nós estamos seguindo, para ficar dentro das leis de Deus, dentro do que a gente, da proposta de sermos imortais, o que nós temos que fazer? Melhorar. Mudar. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Essa frase é até demais, né? Quando ele se esforça para domar as más inclinações. Aí eu fico pensando, se eu tenho que domar as minhas más inclinações, então eu tenho mais inclinações. E é assim que a gente vai fazendo. É ter olhos de ver. Ver o quê? Ver você mesmo. Se reconhecer. Se reconhecer ainda com a necessidade de muitas coisas. Perceber que está reclamando. Pô, e aí, Deus não me respondeu ainda. Respondeu. Ele responde toda hora as nossas perguntas. A gente é que não quer escutar. Mas eu sei que a partir de hoje nós vamos ficar prestando mais atenção. Porque de verdade, meus amigos, Ele está o tempo todo porque nós somos filhos dele. Quem é o pai ou a mãe que vai largar um filho assim ao mundo ou Deus dará, sem ficar percebendo se ele está no caminho certo ou não? E é assim que funciona. Então, quando a gente tiver
chateado, preocupado, achando que Deus não está nos ouvindo, ou que Ele não está nos vendo, ou que Ele está esquecendo. Não. Para e olha para dentro de você mesmo. Porque as nossas respostas estão sempre dentro da gente. Claro que às vezes Ele usa um outdoor qualquer, que pode ser uma pessoa, para responder. Eu já tive respostas de Deus assim, de estar conversando com Ele aqui interiormente, e de repente quando eu passo assim na rua, eu escuto uma fala de alguém, alguma coisa assim, que responde a minha pergunta. Não precisa ser necessária, nenhuma pergunta tão cabeluda, mas assim, uma coisa, uma dor interior. E vocês já viram uma outra maneira de eu responder que é bonita? Sabe quando você está num momento difícil, muito difícil, de muito sofrimento, mas tem alguma coisa dentro de você que fala assim: vai passar, vai passar. Nenhum sofrimento é para sempre. E você não sabe como nem porquê, mas você melhora. Parece que brilha uma coisa dentro de você, uma coisa que vai abrindo seu peito, e você não sabe explicar, mas aquilo faz com que você caminhe um pouco mais para frente, e dá certo. E assim a gente vai caminhando, se modificando, se conhecendo e percebendo sempre o outro. Porque o nosso maior desafio é essa reciprocidade. Quando essa reciprocidade, quando a gente tiver, uma palavra que está muito na moda, resiliência, né? Quando a gente tiver esses sentimentos verdadeiros dentro da gente, aí a gente não vai nem mais perguntar nada, porque as respostas já vão vir conforme o nosso caminhar. Nós já vamos percebendo tudo. E lembra que eu falei para vocês do Pai Nosso? Que já está acabando. Puxa vida, hein? Eu vou precisar conversar com Deus sobre esses horários. 24 horas, não sei. Talvez de 7h30 a 8h30 possa ter um vácuo no horário. Mas olha só. Eu trouxe um negócio aqui que eu acho muito bacaninha. É um Pai Nosso meditado, que fala justamente do Pai Nosso. Olha que bonito. Seria inútil dizer Pai Nosso se em minha vida não ajo como um filho de Deus, fechando o meu coração ao amor. Seria inútil dizer que estás no céu, se os meus valores são representados pelos bens da terra. Seria inútil dizer santificado seja vosso nome, se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo. A gente é cristão porque segue o Cristo. Será inútil dizer venha a nós o vosso reino, se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades. Será inútil dizer seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa é pesada. Se no fundo desejo mesmo que os meus desejos se realizem. Será inútil dizer o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome. Será inútil dizer perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se não me importo em fazer justiça, oprimindo e magoando aos que atravessam o meu caminho. Será inútil dizer, e não nos deixeis cair em tentação, se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho mais certo. A porta é estreita, né? Será inútil dizer, mas livrai-nos do mal, se por minha própria vontade procuro os prazeres materiais e tudo que é proibido me seduz. Será inútil dizer amém, porque sabendo que só assim continuo
e nada faço para me modificar. Assim seja. Bonito, não é? Pois é. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado da minha exposição. Não chorei. E que Deus seja realmente o nosso mentor, o nosso Pai amado, o nosso Pai maior, aquele que guia os nossos passos o tempo inteiro e que não estamos sozinhos em momento nenhum. Nós temos uma pleiade de espíritos de luz, de amigos e irmãos que nos acompanham, que torcem pela nossa ascensão, né? E eu falo para vocês o que eu falo agora para mim mesmo, que a minha fé nunca esmoreça e que a de vocês também não, e que cada vez que a gente só pense, suponha que Ele não exista ou que Ele não está junto de nós, que a gente feche o pensamento, respira e diz: isso não me pertence, porque eu vivo no mundo de luz, eu vivo no mundo de amor, e quem comanda toda a minha existência é Deus, que nos deu seu Filho para nosso modelo e guia, para que a gente aprenda sinceramente e profundamente praticar o bem, porque se cada um de nós chegarmos nessa conclusão de praticar o bem, todo mundo, cada um fazer um pouquinho, é aquela famosa corrente do bem, e vai chegar uma hora que esses elos todos vão se fechar no elo de amor, e é isso que eu espero para todos nós. Enquanto estamos aqui, vamos continuar. Eu agradeço muito a vocês. Obrigada.